Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ acerca da obrigação ou não do plano de saúde dar cobertura a uma cirurgia posterior a uma cirurgia bariátrica. Ou seja, a pessoa ela faz uma cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, mas depois ela necessita de outras cirurgias para, por exemplo, corrigir a pele que fica sobrando e dentre outras possibilidades. Será que essa cirurgia posterior à própria cirurgia bariátrica tem que ser coberta pelo plano de saúde ou seria uma cirurgia considerada cirurgia estética e que, portanto, não teria a obrigação do plano de saúde dar cobertura? É essa discussão que a gente vai entender, então, qual foi o entendimento adotado pelo STJ. A gente vai ver também ao longo do vídeo que o entendimento adotado pelo STJ nesse caso da cirurgia bariátrica também vai ter que se estender por uma questão de coerência a outras espécies de cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de mamas, que a mulher retira as mamas por conta talvez de um câncer, por exemplo, e se depois o plano de saúde vai ter que dar cobertura a uma cirurgia de reconstrução de mamas, porque seria um complemento à cirurgia que foi realizada para o tratamento da doença. Será? Vamos então entender isso hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que o meu objetivo aqui no canal é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Esse recurso especial que chegou no STJ, ele tem origem em uma ação ordinária que foi ajuizada em desfavor de um plano de saúde, na qual o segurado, a segurada, estava objetivando o custeio de procedimento cirúrgico pós-cirurgia bariátrica, tido como reparador, consistente na retirada de excesso de pele das coxas, além da compensação pelos danos morais sofridos ante a recusa indevida pela operadora de plano de saúde. Então, um segurado entrou contra a seguradora buscando que ela desse cobertura a uma cirurgia pós-bariátrica para a retirada do excesso de pele das coxas, e ainda pediu indenização por danos morais em decorrência da negativa de cobertura. Em primeira instância, foi entendido que a cirurgia plástica ela tem realmente caráter reparador e não possuía finalidade estética, motivo pelo qual os pedidos foram julgados procedentes em primeira instância. Em segunda instância, foi negado o provimento ao recurso de apelação da seguradora, então a seguradora entrou com um recurso para tentar afastar a sua condenação, e foi dado provimento para o recurso de apelação da segurada, por meio do qual ela pretendia que a seguradora também fosse condenada a pagar a indenização por danos morais, o que não havia ocorrido em primeira instância. E aí, em decorrência disso, a seguradora, o plano de saúde, entrou com um recurso especial alegando violação a diversos artigos do Código Civil, 186, 187, que fala sobre o dever de indenizar, 421, 422 que fala sobre a boa-fé e a função social, 924, 944 que falam sobre a extensão do dano, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre cláusulas abusivas, nulidades e possibilidade de limitações de cobertura. Além disso, a seguradora também alegou o rol de procedimentos lá da ANS, que a gente já teve vídeo aqui no canal falando sobre a suposta taxatividade. E também fala que a cirurgia não seria de caráter funcional, mas exclusivamente de caráter estético, motivo pelo qual o plano de saúde não teria que dar cobertura. Então esse é o cenário que trouxe esse caso ao STJ, que levou esse caso ao STJ para ele definir então se tem ou não obrigação de dar cobertura e também se nesse caso a seguradora teria o dever de indenizar por danos morais ou não, porque ela também acabou impugnando isso no seu recurso especial. Vamos passar aqui então para o voto do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o relator desse caso, e ele vai começar falando, primeiro de tudo, que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde, então percebam que isso em momento nenhum foi discussão. A cirurgia bariátrica dessa segurada foi coberta pelo plano de saúde e a única questão é se a cirurgia pós-bariátrica para retirada do excesso de pele que sobrou tem que ser coberta.
Ele vai falar, inclusive, que a obesidade mórbida, ela é considerada doença crônica não transmissível, sendo fator de risco, inclusive, para o desenvolvimento de outras comorbidades. Então, até se você está numa situação que você precisa realizar uma cirurgia bariátrica e o plano negou cobertura e você tem diagnóstico de obesidade mórbida, saiba que o plano de saúde tem sim obrigação de dar cobertura para essa cirurgia bariátrica. E a partir de agora, vamos ver se ele vai ter obrigação de dar cobertura ou não para cirurgias posteriores, pós-bariátricas, para retirar o excesso de pele, etc. Ele vai, então, justamente seguir nessa linha o ministro. Resta saber se as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, tendo em vista que o artigo 10, inciso 2 da Lei 9.656 de 98, que a gente falou já diversas vezes aqui no canal, que é a lei que regula os planos de saúde, exclui de cobertura dos planos de saúde os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos. Então, sim, as cirurgias para fins estéticos, elas não estão fora de cogitação. Então, se a pessoa quer fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, mas ela não tem diagnóstico de obesidade mórbida, ela não pode fazer. É só se a pessoa realmente tem indicação para tratamento de obesidade. Da mesma forma, a retirada de mamas. Se a pessoa quer diminuir os seios, né, não retirada, mas diminuir, fazer uma cirurgia de redução de mamas, só porque ela não gosta e quer reduzir ou quer aumentar, o plano de saúde não tem o dever de dar cobertura. Mas, se essa cirurgia é uma cirurgia para tratamento de alguma enfermidade ocasionada pelo tamanho dos seios, por exemplo, a pessoa tem muita dor na coluna, também tem problemas psicológicos ligados à autoestima, aí já não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia reparadora, porque visa tratamento de alguma enfermidade causada, pode até ser somente psicológico, um problema só psicológico da pessoa ter uma baixa autoestima por conta do tamanho dos seios, etc. Já tivemos várias ações no escritório nesse sentido. Bom, voltando para o julgamento, o ministro vai falar que depreende-se do artigo 10, inciso 2, da Lei 9.656 de 98, que somente estão excluídos de cobertura os tratamentos com finalidade puramente estética, ou seja, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico. Logo, tudo que não for puramente estético tem que ter cobertura. Vamos continuar analisando por aqui. Para fundamentar mais o seu entendimento, ele vai falar que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica faz uma diferenciação entre cirurgias plásticas reparadoras, isto é, aquelas destinadas a corrigir falha orgânica ou funcional, havendo, portanto, finalidade terapêutica, e as cirurgias plásticas estéticas, as quais possuem apenas intuito embelezador. Nesse contexto, ele vai falar que o STJ já possui vasta jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas suas consequências, ou seja, de nada adianta fazer uma cirurgia bariátrica e depois deixar a pessoa com excesso de pele, tendo que custear essa cirurgia para poder tirar esse excesso de pele. Então ele vai falar, não basta a operadora do plano de saúde e assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica. E aí ele vai juntar vários julgados do próprio STJ que já eram nesse sentido, para mostrar que a jurisprudência já estava bem firme nesse sentido. E agora a gente vai para uma parte interessante da decisão que vai afastar a alegação da seguradora de que o tratamento, essa cirurgia pós-bariátrica, não estaria no rol da ANS. E a gente vai ver como é interessante porque o próprio STJ aqui vai apresentar um fundamento que é o suficiente para afastar todos aqueles argumentos que foram utilizados quando do julgamento da suposta taxatividade do rol da ANS. E desde aquela época daquele julgamento, no ano passado, nos vídeos aqui do canal, eu fiz a ressalva de que aquele julgamento, na verdade, na prática, não mudaria nada. Muito, pelo menos, né? Porque quando o precedente é aplicado de uma forma equivocada, a gente acaba tendo alguns problemas práticos. Mas se a gente fosse olhar realmente o que foi julgado no STJ naquela época, na prática não mudaria muita coisa, porque o próprio STJ tinha feito a ressalva de que em casos nos quais fosse demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, ele continuaria tendo que ter cobertura a despeito do que diz o rol da ANS. E o julgamento que a gente está analisando hoje, essa decisão que a gente está analisando hoje, é uma clara superação até daquele entendimento, porque o próprio STJ vai citar novamente esse entendimento do rol taxativo mitigado e vai falar da lei posterior a esse julgamento, que é a Lei 14.454 de 2022, que veio depois do julgamento do STJ
inclusive para acabar com a discussão, meio que falando que o rol é realmente exemplificativo e trazendo apenas dois requisitos alternativos para a obrigação do plano de saúde dar cobertura a tratamentos e eventos que não estejam no rol. Então, essa Lei 14.454 de 2022 incluiu na Lei 9656 de 98 dos planos de saúde o parágrafo 13º no artigo 10, que vai falar que sempre que o tratamento não estiver no rol da ANS, a cobertura vai continuar sendo obrigatória se for comprovada a eficácia à luz da ciência desse tratamento ou se existirem recomendações de órgãos internacionais ou de renome como a Conitec. Então, essa lei superou totalmente o entendimento do STJ, apesar de, infelizmente, por uma aplicação equivocada do sistema de precedentes, em alguns casos a gente ainda verificar a menção, né, em algumas decisões a gente ainda verificar a menção a essa decisão do STJ como se não tivesse vindo uma lei superveniente a essa decisão e que tem que prevalecer, porque a gente vive num país de tradição civil law, que prevalece o que diz a lei escrita, a não ser que essa lei escrita depois venha a ser considerada inconstitucional pelo STF ou algo do tipo, tá? Então vamos lá, vamos para essa parte do julgamento que é muito interessante para a gente verificar realmente essa superação do entendimento do rol taxativo da ANS. Então, o ministro vai falar aqui, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia abdominal e a diástase dos retos abdominais no rol de procedimentos e eventos em saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente em obediência ao artigo 35F da Lei dos Planos de Saúde, que fala o seguinte: a assistência que alude o artigo 1º desta lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes. Então percebam que a citação desse artigo já seria um fundamento suficiente para afastar todos os argumentos que foram utilizados no julgamento do rol taxativo da ANS, que a gente criticou muito na época aqui no canal. Nesse julgamento, o ministro vai, inclusive, citar novamente esse julgamento da segunda sessão do STJ acerca do rol taxativo que poderia ser mitigado quando atendido determinados critérios. E aí, nesse julgamento, foram colocados diversos critérios. E a lei posterior, que também é citada, a Lei 14.454 de 2022 que eu comentei, ela colocou dois requisitos alternativos, como eu falei, ou seja, muito menos do que tinha sido colocado pelo STJ como diversos requisitos a serem preenchidos. Basta que exista tratamento eficaz à luz da ciência. E eu pergunto, um tratamento que é indicado pelo médico que acompanha um paciente não é uma demonstração clara da eficácia do tratamento à luz da ciência? Um médico que estudou anos, para tanto, não tem capacidade de demonstrar e de fundamentar se o tratamento indicado, ele tem chances de ter êxito no caso concreto, naquele paciente, naquele quadro de saúde, porque a medicina, infelizmente, é inclusive incerta, então, sempre que um tratamento é indicado, vai depender da resposta de cada organismo. Infelizmente, poderia ser mais exata, né? Esse tratamento com certeza vai solucionar. Infelizmente não é, por isso mesmo que a gente não pode submeter a saúde a um rol taxativo, como tinha sido feito pelo STJ e adotado aqueles 1000 critérios, que seria muito difícil de sempre ficar preenchendo em todo caso quando a saúde está numa situação de urgência e não pode ficar esperando a demonstração do cumprimento de todos esses critérios. Basta, como a lei agora prevê, a demonstração desses requisitos alternativos que eu já citei, ou seja, ou um ou outro já é suficiente para que o tratamento seja coberto. E diante de tudo isso, o ministro vai colocar aqui uma observação que eu queria fazer uma ressalva, que ele fala: quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela segunda sessão naquele julgamento, quer se considere os parâmetros trazidos pela legislação, chega-se à conclusão de que cirurgias plásticas reparadoras complementares ao tratamento de obesidade mórbida devem ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde. E a observação que eu queria fazer é que, não é seja os parâmetros do julgamento, seja os parâmetros da lei. Tem que pegar os parâmetros da lei, porque essa lei ela é posterior ao julgamento do STJ, então é ela que deve prevalecer, porque a gente vive num país de tradição civil law. Então era essa ressalva que eu queria fazer, porque eu não concordo com esse ponto do julgamento dessa decisão. Aqui o ministro vai fazer a ressalva de que, inclusive no âmbito do SUS, já estão previstos diversos procedimentos cirúrgicos reparadores em pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, de modo que o rol da ANS já deveria ter sido atualizado, tendo em vista o disposto no artigo 10, parágrafo 10º da Lei dos Planos de Saúde. Então é mais um fundamento para mostrar que o rol da ANS não pode ser considerado taxativo, ele está muitas vezes atrasado. A medicina evolui muito mais rápido do que esse rol da ANS, e é mais um fundamento que foi colocado aqui, que é contrário àquela decisão anterior, que de qualquer forma foi esperada pela lei.
O ministro ainda vai fazer uma ressalva de que, em alguns casos, pode existir dúvida se um procedimento posterior a uma cirurgia bariátrica tem realmente um caráter complementar à cirurgia ou se seria somente estética. Então, a pessoa faz uma cirurgia e aí, depois que ela tá com uma autoestima melhor, ela resolve querer fazer outros procedimentos que não seriam necessariamente complementares à cirurgia. Porque, infelizmente, tem em todos os lados, né, tanto negativas e listas do plano de saúde, também tem pessoas que às vezes procuram entrar com uma ação buscando se beneficiar indevidamente de uma obrigação que o plano de saúde não tem. Então, em casos em que exista dúvida razoável, justificada, o plano de saúde pode se socorrer ao procedimento da junta médica estabelecida em normativo da ANS, que fala basicamente que aí o plano de saúde pode montar uma junta médica com um profissional que ele indica, o profissional que cuida efetivamente do paciente, e o outro médico que vai ser escolhido pelo paciente, mas dentre 4 opções que o próprio plano de saúde fornece. A gente vai ver isso aqui no voto vista da ministra Nancy. E que aí o que esse desempatador, né, que seria esse terceiro médico que foi escolhido pelo paciente, mas que na verdade foi indicado dentre 4 do próprio plano de saúde, seria o voto desempatador e que definiria se a cobertura seria obrigatória ou não. E aí ele fala que pode se socorrer dessa junta médica, mas a ministra Nancy vai fazer uma ressalva num voto vista que vai ser acolhido por todos os ministros. Vamos ver qual que é essa ressalva que ela faz. Ela vai dizer que chama a atenção que o operador escolhe 2 dos 3 membros da junta médica, o que revela a nítida desigualdade de armas entre as partes interessadas em desfavor do paciente, do segurado, e que por isso, embora a realização da junta médica seja um instrumento válido para dirimir extrajudicialmente eventual divergência técnico-científica havida entre o profissional designado pela operadora e o assistente, é sempre facultado ao beneficiário que não concordar com a conclusão do desempatador submeter a sua pretensão ao Poder Judiciário quando então, sob o crivo do devido processo legal, o juiz, soberano na valoração das provas, poderá determinar a realização de perícias, assim entender preciso a solução da controvérsia com a necessária isenção. Então, isso é importante. Se o plano de saúde falar, vamos instaurar aqui a junta médica porque a gente está discordando da indicação do médico que realmente cuida do segurado. E percebam que essa instauração da junta médica é só quando existe dúvida razoável, quando está evidente o caráter reparador de uma cirurgia para retirada do excesso de peles, por exemplo, essa junta médica, a instauração dessa junta médica seria inclusive legal, porque aí estaria atrasando um procedimento em detrimento do paciente que está lá aguardando para poder retomar a sua vida, né? Então, mas nos casos que pode ter essa junta médica, não é que o que a junta médica definir acabou. A pessoa ainda pode discutir, porque o Poder Judiciário não pode afastar o direito de ação do segurado, que pode ter uma negativa por parte da junta médica do plano de saúde, mas conseguir provar em juízo que não tem caráter estético, não, tanto que o próprio médico que o acompanha indicou a cirurgia e que a operadora de plano de saúde tem sim a obrigação de dar cobertura. Então, sempre a questão vai poder ser levada ao judiciário. As pessoas às vezes têm medo de entrar com a ação, falando, mas agora a junta médica do plano de saúde já disse que não. Ou, o plano de saúde negou cobertura, falando que não tem cobertura contratual. Não precisa ter medo de entrar com a ação. O plano de saúde não pode depois aumentar o valor do plano de saúde só porque você entrou com uma ação como uma forma de retaliação, sabe? Não tem esse tipo de coisa, não pode. Até porque se o plano fizer isso, é mais um ato ilícito que vai gerar uma nova ação e que vai gerar, inclusive, dano moral, porque o plano de saúde não pode tomar atitudes ilícitas como forma de tomar uma atitude contra aquela pessoa que entrou com uma ação contra o plano de saúde. Então, não precisa ter medo de entrar com a ação e não se contentar com, mesmo que seja instaurada uma junta médica, se o seu médico tá falando que o seu procedimento tem caráter reparador e não estético, e você tem como provar isso, é só entrar com a ação em juízo para também ir contra ao que foi definido pelo médico desempatador dessa junta médica, tá? Então é muito importante fazer essa ressalva, porque as pessoas às vezes se sentem indefesas diante de uma negativa do plano de saúde. Nessas ressalvas da ministra, ela também vai falar que cabe ao plano de saúde, quando instaurada essa junta médica, pagar os honorários de todos os médicos que vão participar, ou seja, dos 3 médicos que vão participar, tá? Então aí ficou solucionada essa questão. Mas ficou faltando, que eu vou voltar agora acima no voto do relator, a questão dos danos morais, porque também, por meio do recurso especial, a seguradora também impugnou a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. E com relação a isso, o ministro vai falar que, com relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura
de cirurgia ou qualquer outra coisa do tipo, gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor íncito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. Ou seja, saibam também que o STJ tem um entendimento firmado no sentido de que o dano moral existe quando ocorre negativa de cobertura sem justificativa. Mas existem exceções, e aí a gente vai ter que sempre analisar caso a caso, de que quando se trata de uma mera discussão contratual, aí não gera dano moral. Então, o que basicamente quando existir dúvida razoável acerca da possibilidade de negativa de cobertura no contrato de plano de saúde, aí a negativa não vai gerar dano moral. Mas, nesse caso, o STJ entendeu que não existiria dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato e que, portanto, o autor experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora de plano de saúde, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano, consequências da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais. Então, ele manteve a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive quanto ao valor, que foi de 10 mil de danos morais, o STJ falou que ele nem poderia analisar esse montante, porque tem a súmula 7, que é só superada, a súmula 7 fala que não pode rever questões de conjunto fático probatório, mas que essa súmula às vezes é afastada para analisar o valor do dano moral só quando ele for irrisório ou exorbitante, o que no caso, 10 mil reais não é exorbitante, olhando até para a capacidade econômica de um plano de saúde. Então, foi com base nisso que o recurso especial da operadora de plano de saúde foi negado provimento e, como sempre nesses casos, foram fixadas as seguintes teses. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. E, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. E como eu falei no começo do vídeo, o entendimento aqui adotado de que sim, a operadora de plano de saúde tem a obrigação de dar cobertura a cirurgias plásticas posteriores a uma cirurgia bariátrica, quando essas cirurgias plásticas elas forem reparadoras e complementares a essa cirurgia, também vai se estender a outras espécies de cirurgias que depois também demandam cirurgias plásticas, como por exemplo, uma cirurgia de retirada de mamas para o tratamento de um câncer, que foi o exemplo que eu dei no começo do vídeo. Se a pessoa faz uma cirurgia porque ela tem que retirar as mamas para tratar uma doença grave, que é o câncer, depois ela tem que sim ter o tratamento coberto referente à cirurgia para a reconstrução das mamas, porque senão a pessoa ficaria sem o tratamento completo. E aí, por uma questão de coerência a esse julgamento que a gente analisou hoje, em casos semelhantes, né, como é o caso que eu dei o exemplo agora, essa cobertura também vai ter que ser obrigatória. Se por acaso você tiver uma negativa de cobertura nesse sentido, saiba que você pode entrar com a ação para obrigar o plano de saúde a dar cobertura, seja o caso da cirurgia bariátrica, seja o caso, por exemplo, que eu dei de exemplo, da cirurgia para reconstrução de mamas, ou outros casos semelhantes, e aí vai por uma questão de você verificar a necessidade de coerência. Tá bom? Mas por hoje é isso. Se tiver ficado com quaisquer dúvidas, deixe aqui nos comentários. Também deixe suas opiniões, sugestões de outras decisões que você gostaria que eu analisasse por aqui. E como sempre eu falo, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Pessoas que precisam realizar cirurgia bariátrica ou que estejam precisando realizar uma cirurgia plástica posterior a uma cirurgia dessa espécie. E, enfim. É isso, muito obrigada e até a próxima.